A gente vai abordar o tema relacionado às perícias realizadas na Justiça do Trabalho. Normalmente, para aferir se existe insalubridade no ambiente de trabalho, é designado um perito para fazer essa verificação. Inclusive a respeito do se é grau mínimo, se é grau médio, se é grau máximo, ou se não existe a insalubridade. Mas o que é que acontece? Nós temos verificado com frequência que apresentar as próprias perícias e, por consequência, os laudos periciais, eles têm apresentado falhas assim que comprometem vamos assim dizer, a própria elucidação da hipótese se existe ou não insalubridade. Um dos pontos em que isso acontece, pode citar, por exemplo, a perícia em que visa averiguar se a temperatura do ambiente ela ultrapassa ao máximo permitido pela legislação. O que é que acontece? Principalmente nas regiões mais quentes e depois que passa de meio-dia, que atinge, vamos assim dizer, atinge o ápice por volta de 2, 3 horas da tarde, é frequente a gente encontrar laudos periciais que fazem uma única medida de temperatura no decorrer do dia. E é com frequência a realização dessas perícias, por exemplo, 14h30, 15 horas, 13h30. Faz-se a medição naquele horário e, obviamente, é o horário mais quente do dia. O que não reflete a realidade média do dia inteiro, né? E a gente verifica que o perito ele se desloca apenas uma única vez para a consecução do trabalho, né? Faz as medições e afinal elabora o laudo, né, com as hipóteses de se aquela hipótese caracteriza a insalubridade, né? Eu estou verificando um caso aqui de uma perícia que foi realizada às 14h30, exatamente 14h30, quer dizer, é o horário que o perito deve ter chegado, né? Mas ao colocar os equipamentos, ele pegou um horário que é bastante quente durante o dia, principalmente na região Nordeste e algumas regiões do país que a temperatura se eleva bastante. Mas o que é que acontece? Neste caso específico, que eu não vou dizer nem a empresa e nem tampouco o perito, não é? Foi feita uma única visita. Essa visita à tarde, né, às 14h30, o que ele relata no laudo, e que a gente verifica que não, vamos assim dizer, se ele tivesse ido lá 8 horas da manhã e tivesse feito a temperatura média às 8 horas da manhã, tinha dado a mesma coisa? Absolutamente que não. Absolutamente não. E, bom, essa hipótese é a hipótese
mais corriqueira, a questão da temperatura, né? Faz-se a visita à empresa, né? As partes tomam ciência do horário, que podem inclusive acompanhar a perícia e levar seus assistentes, né? Seus assistentes. Questão dos quesitos, isso é importante que se faça a elaboração de quesitos, mas quesitos pertinentes, né? A gente verifica muito quesitos que tentam induzir o perito a uma determinada, vamos assim dizer, condição, né? E, bom, segundo o que é relatado aqui nessa perícia, o trabalho moderado com o corpo, a taxa de metabolismo, limite de exposição ocupacional ao calor, 26 graus Celsius, ok? E, bom, na hipótese também a gente vai abordar com mais propriedade no devido momento, aborda-se a questão do risco químico. Risco químico por conta de gases, vapores, benzeno, esse tipo de vamos assim, de agente insalubre, né? Mas o que acontece? Na perícia não há um detalhamento. No caso, eu falei aqui em benzeno. A gente sabe, a hipótese do benzeno é uma hipótese que ela suscita muitos debates, que é uma substância altamente danosa ao indivíduo, né? Inclusive com casos de doenças, de câncer, questão bem complicada. Mas o que acontece? Eu estou dando uma verificada aqui e para que a gente possa pontuar alguma coisa mais a respeito. Com relação ao risco químico, né? Ao risco químico, essa questão de vapores é uma questão bastante recorrente em fábricas que trabalham com diversos produtos e que necessitam de matérias primas, vamos dizer assim, às vezes é um solvente, às vezes tem uma série de questões a respeito, né? Mas o que é que acontece? Uma perícia nesse patamar em que não se aprofunda, que muitas vezes a gente sabe que tem as medições, o perito faz as medições, mas o que acontece é que depois, vamos assim dizer, da informática, com o salvar como, né, o famoso salvar como, muitas vezes é produzido um texto genérico, né, e na realidade tem que existir esse texto genérico. Muitas vezes quando um perito faz um preâmbulo, né, é correto isso aí, mas que não se aprofunda. O grande problema é esse, é que quer utilizar um texto para todas as perícias. Aí essa não é a finalidade da perícia. A finalidade da perícia é ver aquele caso concreto, até porque a situação no decorrer do tempo ela pode ser alterada, a empresa pode ter investido em condições de segurança, as condições o conforto térmico, né? O conforto térmico. E não se pode pura e simplesmente fazer uma análise em cima
vamos assim dizer, porque já em outras hipóteses, em outros casos, em outros processos da mesma empresa, era dessa forma. E, bom, tem que se fazer uma averiguação, né? Tem que se fazer uma averiguação e outra questão também, a gente analisando mais uma, a gente falou da questão da temperatura, a questão do risco químico e a questão do ruído. Isso também é muito importante. Será que vamos assim dizer, o protetor auricular, ele de fato ele protege e anula a questão vamos assim, da insalubridade? Há uma corrente que defende que não, que diz que mesmo com a utilização de protetores auriculares, seja o mais eficiente, obviamente, é o concha, né? Mas mesmo com isso aí, não há, vamos assim dizer, o trabalhador permanece sendo acometido de danos, né? Mas isso é uma discussão que não é o que a gente está propondo aqui, né? Mas o que é que acontece? A perícia que ela não atinge vamos assim dizer, a abordagem mínima necessária para a consecução do seu fim, ela tem que ser refeita. O processo que se baseou nessa premissa tem que retornar, tem que ser anulado e retornar para fazer uma nova perícia. Porque é muito simples dizer, não, eu não adoto, o juiz ele é livre para apreciar a prova e eu não adoto a perícia. Mas o que é que acontece? Em termos pedagógicos, é interessante que o processo retorne, para que o perito volte e faça a perícia correta, não é? E nesse patamar, a gente verifica que os tribunais, não sei se por meio da corregedoria, mas os tribunais deveriam optar por uma espécie de cartilha mínima para que os peritos possam se basear, ou um ato, ou um provimento, alguma coisa, que mostre os requisitos mínimos para uma perícia. De forma que a perícias super completas hoje, a realidade de hoje, a perícias super completas e a perícias telegráficas que não são viáveis para análise do caso, entendeu? Não são. Eu acredito que é uma solução muito simplória, como eu já disse, a questão de simplesmente dizer que não acolhe a perícia e tomar outro rumo na sentença. Não, tem que voltar, o processo tem que voltar e fazer uma nova perícia. Esse é o meu entendimento, entendeu? E o que acontece? Tem que haver um disciplinamento. Não é engessar o perito, dizer, olha, você tem que fazer a perícia dessa forma. Não, tem que ter os requisitos mínimos, né? Medição de temperatura, um exemplo. Estou citando como um mero exemplo, dizendo que é para conter um provimento que diga a questão de se medir, fazer medidas no decorrer do dia, entendeu? Tem que se deslocar, o perito tem que se deslocar e fazer as medições. E a gente não pode estar fingindo que está fazendo uma perícia, vamos assim dizer, completa, sem estar prejudicando o interesse das partes. Não só do reclamante, não só da empresa, porque isso pode tomar um rumo aí diferente, entendeu? Bom,
nessa necessidade de aprofundamento da prova técnica, como eu já falei, a questão é simplesmente anular e determinar o refazimento da perícia e do laudo, que o laudo demonstre essa condição. Bem, no caso da temperatura, né, o horário da medição não demonstra assim aquela situação do momento da jornada de trabalho daquele determinado trabalhador. Há casos, inclusive, que a jornada ela começa, por exemplo, às 14 horas, termina às 22, jornada de 6 horas, turno ininterrupto de revezamento, e na hipótese 14 a 22, 8 horas. Não é hipótese de turno ininterrupto, mas assim, de 3 turnos, né? A hipótese é de 3 turnos. O que acontece? 14 a 22, 8 horas, tem algum intervalo e resultado. O trabalhador começou a trabalhar às 14 horas e à medida que chega a noite, essa temperatura obviamente cai. Aí o que é que acontece? O perito vai e coloca que a temperatura média lá é 28, 29 graus. Entendeu? Isso não é a realidade do caso. Não é a realidade do caso. Não pode ser um subsídio para uma sentença, o julgamento de uma lide. E, bom, a questão, assim, para finalizar, a gente já falou bastante. O que é recomendado é que cada tribunal, ou o próprio TST, eu não sei, teria que analisar, mas que cada tribunal, sei lá, dentro da sua realidade, elaborasse uma norma prevendo as hipóteses, vamos dizer assim, o mínimo em uma perícia e por consequência o laudo pericial, para que essa prova seja admitida. O juízo ele tem a autoridade de admitir ou não uma prova, seja sob protesto das partes, não importa. O juiz ele é a autoridade no processo para admitir uma prova pericial. Ele não é obrigado a seguir essa prova, não é? Mas numa hipótese como essa, como eu relatei aqui, é imprescindível que o processo retorne à primeira instância e que seja feita uma nova perícia, né? Uma nova perícia com a elaboração do seu respectivo laudo. É isso que eu tinha para colocar e espero que traga vamos dizer, uma reflexão nesse sentido.